Paz seja com todos vós. Amados, eu tenho uma palavra da parte de Deus para todos nós nesta tarde, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Diz assim, no capítulo 11 e o verso de número 1. Eu estou usando o Novo Testamento das edições paulinas, o Novo Testamento católico, para que todos vejam que a palavra nas traduções elas são idênticas. Eu gosto muito dessa tradução. Diz, capítulo 11 de Hebreus, diz: a fé é a certeza de que se espera e a prova do que não se vê. De fato, pela fé os antigos foram aprovados. E a Bíblia diz no versículo 11, na carta aos Hebreus, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve acreditar que ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu louvo a Deus porque a palavra ela não discrimina, ela não faz separação entre quem tem e quem não tem. Ela não diz sem fé, ou seja, sem carro, é impossível agradar a Deus. Ela não diz sem casa, é impossível agradar a Deus. Ela não diz sem emprego ou trabalho, é impossível agradar a Deus. Sem bens materiais, é impossível agradar a Deus. Não, ela não diz assim. Ela diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, recompensa aquelas pessoas que o buscam. E Deus, ele, na sua sabedoria, ele sabe que nós podemos viver sem carro. Nós podemos viver sem trabalho. Nós podemos viver sem alimento por um tempo. Nós podemos viver sem terreno. Nós podemos viver sem dinheiro. Nós podemos viver sem bens materiais, a princípio. E ele não diz, sem essas coisas nós não podemos agradar a Deus. Sem fé, você não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Então, a Bíblia diz em todo o capítulo 11 aos Hebreus que eles tiraram força das fraquezas, nas suas fraquezas tiraram força pela fé. Eu não sei qual o dia ou como está sendo o seu dia. Se está sendo bom, abençoado, agradável, se está legal, está tudo suprido para você. Ou se você tem falta de alguns itens desse que eu falei. Né? Eu não sei como está sendo o seu dia, se um dia nublado ou um dia de sol lindo, maravilhoso. Mas eu quero que você entenda e saiba que diante de todas as circunstâncias que você possa estar passando no momento, é preciso que você não perca a fé de que as coisas elas vão acontecer no tempo certo de Deus. Nós temos o tempo de Deus, nós temos o tempo do homem. É necessário que você, amado ouvinte, entenda que você não pode viver sem fé. Sem fé você não consegue agradar ao Senhor, agradar a Deus. Sem carro, casa ou coisas você consegue agradar. Mas que nesta tarde você possa entender que Deus é galardoador, que Deus é recompensador daquelas pessoas que o buscam. Então, aproveite o dia de hoje, diante das suas dificuldades, diante das suas fraquezas, e busque ao Senhor. Converse com Deus, converse com o Pai, mostre as suas fraquezas para Ele, mostre as suas necessidades para Ele. Faça a sua petição a Ele, na certeza de que você vai receber as coisas que espera. Que nós tenhamos uma boa tarde, uma tarde agradável no Senhor. Fiquem com Deus.